Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula do Instituto e hoje nós falaremos sobre Alma, capítulos 38, 39, 40, 41 e 42. Só relembrando um pouquinho, esses capítulos, do 36 em diante, nós temos Alma dando conselhos a seus filhos. Eles eram Elamã, Siblom e Coriantum. Nós já vimos os conselhos a Elamã, agora veremos no 38 os conselhos a Siblom e veremos também Coriantum. Há pesquisadores que apontam um paralelo entre as visitas missionárias de Alma às cidades de Zaraenla, Gideão e Amonia com os seus 3 filhos. Então, a cidade de Zaraenla, sendo como Elamã, o quartel-general da igreja, com o filho que foi escolhido para ser o profeta e presidente da igreja, Elamã. Depois, a cidade de Gideão, que era uma cidade muito boa, mas que ainda poderia melhorar em certos aspectos, seu filho Siblom. E, por último, Amonia, que era aquela que causou muito sofrimento à alma, sendo o seu filho Coriantum. Então, hoje nós vamos começar a ver os conselhos de Alma ao seu filho Siblom, e no capítulo 38, ele já começa deixando uma promessa para o seu filho Siblom. No versículo 1, 38, 1. Meu filho, ouve minhas palavras, pois digo-te, como disse a Elamã, que se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. E se não guardares os mandamentos de Deus, serás afastado de sua presença. E aí, no versículo 2, ele sabe da índole de Siblom e ele diz: confio em que terei grande alegria em ti, devido à tua constância e fidelidade a Deus. Isso me chama a atenção, porque a chave para o sucesso em qualquer área da nossa vida, principalmente na área espiritual, é a constância. Não é à toa que nós sempre dizemos no jargão da igreja perseverar até o fim, ser constantes até o fim, fazendo as coisas pequenas dia a dia até o fim. Porque assim como principiaste em tua juventude a confiar no Senhor teu Deus, ele aprendeu cedo e aprendeu da própria boca de Alma. Da mesma forma, espero que continues a guardar seus mandamentos, porque bem-aventurado é o que persevera até o fim. Então é isso que um pai pode fazer: ensinar desde cedo seus filhos a guardar os mandamentos de Deus e torcer, esperar que eles continuem guardando os mandamentos do Senhor. Às vezes nós sabemos que isso não acontece. E quanta tristeza um pai pode experimentar por causa disso. Mas faz parte do plano divino. Esse livre-arbítrio, esse arbítrio moral, ele é respeitado desde o primórdio dos tempos, quando nem existia tempo. No versículo 3, digo-te, meu filho, que eu já tive grande satisfação por tua causa, devido à tua fidelidade, tua diligência e tua paciência e tua longanimidade. Que bom seria se todos nós pudéssemos receber esse elogio de um pai terreno, que dirá de um pai celestial. Então ele fala aí que Siblom ele foi apedrejado por causa da palavra e ele suportou com paciência. Ele foi preso por causa da palavra e ele suportou com paciência. E olha que interessante no versículo 5. E agora, meu filho Siblom, quisera que te lembrasses de quê? Olha lá. Nas escrituras é legal se nós fizermos sempre um exercício, se e então. Veja que o Senhor diz: se puseres a tua confiança em Deus, é o se, então serás libertado de tuas provações e teus dissabores e tuas aflições.
e serás elevado no último dia. Então, se pusermos a nossa confiança em Deus, então todos nós seremos libertados de nossas provações, nossos dissabores e nossas aflições. E de quebra, ainda seremos elevados no último dia. E aí alguém pode questionar, mas para a alma é muito fácil falar disso, porque ele viu um anjo, eu não vi anjo nenhum. Como é que eu posso ter um testemunho? Reparem bem no versículo 6. Ora, meu filho, eu não quero que julgues que sei estas coisas por mim mesmo, mas é o Espírito de Deus que está em mim, que me dá a conhecer estas coisas, pois se eu não tivesse nascido de Deus, não saberia estas coisas. Então não era por essa experiência física de ter visto um anjo, mas era por conta desse nascimento de Deus que ele agora testificava que essas coisas eram verdadeiras. E nós podemos ter o mesmo testemunho que ele. Basta nós continuarmos até o fim, sermos constantes até o fim. A alma teve uma conversão dramática, mas para a maioria de nós, a conversão não vai ser tão dramática assim. Vai ser pouco a pouco, constante em nossa vida, mortal e pós-mortal. E aí ele vai recontar tudo que ele sofreu quando estava naqueles 3 dias e 3 noites desacordado por conta da experiência com o anjo. E no versículo 9, e agora, meu filho, disse-te isto para que adquiras sabedoria, para que aprendas de mim que não há outro caminho ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo e por intermédio dele. Eis que ele é a vida e a luz do mundo. Eis que ele é a palavra da verdade e da retidão. Então, nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, nós pregamos que Cristo é o único caminho. Muitas religiões vão dizer que a nossa não é cristã, mas aqui eu reafirmo. Ele, Jesus Cristo, é o nosso Salvador e Redentor. É o único caminho. Não é à toa que o nome da igreja porta justamente o nome de Cristo. E ele começa a dar alguns conselhos para Siblon. Procura não ser orgulhoso, procura não te vangloriares da tua própria sabedoria, nem de tua grande força. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a fazer algo, tão treinados a fazer algo, estamos tão confortáveis na posição que estamos, que nós achamos que é mérito nosso. E começamos aí a nos envaidecer, nos inchar de orgulho, tá? 12. Usa de ousadia, mas não de despotismo. Faze também com que todas as tuas paixões sejam dominadas para que te enchas de amor. Procura fugir da ociosidade, também é a chave para qualquer sucesso, não ser ocioso. Nós podemos lembrar do exemplo de Davi, quando viu Batseba, ele estava ocioso e por isso começou a sua derrocada. Que todas as tuas paixões sejam dominadas. E aí, paixão não é só no sentido sexual, nesse sentido lascivo, mas a ira é uma dessas paixões que devemos dominar. O egoísmo é uma dessas paixões que nós devemos dominar, para que nós possamos, diminuindo esses sentimentos, ficarmos cheios de amor. E sermos ousados, sim. Não é obrigar as pessoas, não é, não levar em consideração o sentimento das pessoas, mas sermos valentes na pregação da palavra e do nosso testemunho, tá? Então, esses foram os conselhos que Alma dá para seu filho, Siblon, no capítulo 38. E agora nós vamos para Alma, capítulo 39.
Temos um vídeo a respeito. Vamos conferir. Aqui, garoto! Vem cá, Rex! Oi, como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem. Oi, pai, quer ajuda? Claro. Como foi seu dia? Tudo bem. Por quê? Essa vontade repentina de ajudar? Fico um pouquinho preocupado. Bem, papai, tem uma coisa que eu quero te dizer. E que é? Bem, é sobre uma amiga. Nós conversamos outro dia. Ela está saindo com um rapaz e eles estão, você sabe, muito próximos. Ela diz que não é nada sério. Mas, papai, ela é membro da igreja. Ela diz que a vida é dela e que pode fazer com ela o que quiser. Eu não sei. A vida é dela, não é? Não. Não o quê? Só não. Você faz de propósito, né? Faça o quê? Tenta me irritar com suas respostas curtas. Não é bem isso. Sua amiga está enganada a respeito da vida. Só tentei responder sua pergunta. E essa é a resposta. Se você quiser mais detalhes, pode achá-los em 1 Coríntios, capítulo 6. Obrigada, papai. Acho que isso vai ajudar mais. Emily, eu sei que você pode ver. O que foi? Ah, você sabe, é o papai. Escolheu não é o melhor pra você. Já achou? Ainda não, mas vou achar. Bem, eu te disse. Devia ter aceito a resposta mais simples. Procuro respostas e o Espírito me diz que a santa palavra de Deus irá mostrar-me como ser feliz. Oh, Emily, meu bem. Veja quantos ovos. Puxa, que bom! Tem bastante hoje? Leve-os para a mamãe em casa. Tá bom. Então, por que imoralidade errada? Ora, porque é pecado. Uma resposta simples. A pergunta é, quando uma pessoa é imoral, contra o que ela está pecando? O próprio corpo. Sim, mas por que é pecado se é seu próprio corpo? É minha vida. Posso fazer o que quiser com ela, não é? Eu não sei. Me explique. Não posso. É fácil demais. Oh, Quero lhe dizer oi, papai. Muito bem. o que já aprendi. Se me permitir dizer-lhe o que senti, busquei a resposta e o Espírito mostrou o que eu devia
prazer e o meu coração se iluminou. Papai, o corpo não é nosso. Quê? Diz aqui que nossos corpos não pertencem a nós. E de quem somos? Diz aqui que nossos espíritos e nossos corpos pertencem a Deus. É, e por que pertencemos a Deus? Porque Ele nos comprou por um preço. Ótimo. Esta é a primeira razão por que não temos o direito de desonrar nossos corpos. Você sabe por que tivemos que ser comprados? Aqui não diz, mas acho que tem a ver com pecado. Absolutamente certo. Procure Alma 42, versículo 6, e leia as 2 últimas linhas. E o homem tornou-se perdido para sempre. Sim, tornou-se um homem decaído. E em que dificuldade o homem se encontrava? Perdido para sempre. Por isso que o Salvador teve que nos comprar de volta. Certo. Qual foi o pagamento? Sofrendo por nós no sacrifício expiatório. Você pagaria esse preço? Acho que não. Certo. Nós não conseguiríamos. Sabe, Jesus Cristo, Ele pagou o preço de nossas almas. Um preço que nós próprios não conseguiríamos pagar. Esse é o poder do sacrifício expiatório. A segunda razão por que eu não posso desonrar meu corpo é meu amor pelo Salvador. Minha gratidão por seu sacrifício. Muito importante. Eu nunca liguei esses 2 pontos. Que pontos? A expiação e a moralidade. Acha que minha amiga vai aceitar? Tudo depende de como ela se sente a respeito do Salvador. Obrigada, papai. Vamos comer alguma coisa. Seu chapéu aqui, isso. Minha amiga Emily, se você me escutar, poderá sentir Aqui, Rex. tudo que eu já sei. Sim, Emily, eu já sei. Então, nesse vídeo curto da igreja, nós podemos aprender um pouquinho mais sobre a imoralidade e o nosso corpo. A escritura citada foi em 1 Coríntios, capítulo 6, e eu vou retomar esse capítulo 6 com os versículos antes do que foi citado no vídeo. E ele diz o seguinte, no versículo 15: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse ele, 2, uma só carne. Mas o que se une com o Senhor é um mesmo espírito. Versículo 17. E no 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E aí vem os versículos mencionados no vídeo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Jesus Cristo pagou por nós, porque nós estávamos perdidos e decaídos, que é o que veremos em Alma 42. Ele comprou aquela mercadoria defeituosa, vamos chamar assim, e é minha. E eu vou aperfeiçoar este produto que não está ainda perfeito. Então, quando nós machucamos o nosso corpo, nós estamos machucando a propriedade
de outra pessoa, propriedade de Jesus Cristo. É por isso que não tem essa meu corpo, minhas regras, porque o corpo não é nosso, o corpo é de nosso Senhor Jesus Cristo. Três dos filhos de Alma, Elamã, o mais velho, Siblom e Coriantam, o mais jovem, estavam em missão entre os oramitas. Alma estava muito desapontado com seu filho Coriantam, porque ele não havia cumprido os padrões de conduta de um missionário. Coriantam abandonou o ministério e foi à terra de Siron, atrás da meretriz Isabel. Mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Alma disse a seu filho que o diabo o havia desviado. A falta de castidade é mais abominável que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Em agonia e vergonha, Coriantam humilhou-se até o pó. O mundo em que vivemos e onde nossos filhos devem encontrar seu caminho é um mundo muito iníquo. Problemas com pornografia, identidade sexual, imoralidade, maus tratos, drogas, vícios e todo o resto estão em toda parte. Não podemos escapar de sua influência. Certas pessoas são levadas à tentação pela curiosidade, depois querem experimentar e alguns caem na armadilha do vício. Elas perdem a esperança. O adversário faz sua colheita e as amarra como feixes. Satanás é o enganador e o destruidor, mas sua vitória é temporária. Os anjos do mal convencem alguns de que nasceram para uma vida na qual não podem fugir e são compelidos a viver em pecado. A pior de todas as mentiras é a que não podem mudar e se arrepender e de que não serão perdoados. Isso não pode ser verdade. Eles se esqueceram da expiação de Cristo. Então, ouviram as palavras do Elder Boyke Packer. Nós vamos agora discutir um pouquinho justamente a Alma 39. Este filho que era semelhante à cidade aí de Amonia, que estava totalmente fora, tá, dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor. Então vejam logo no versículo 1 de Alma 39. E agora, meu filho, tenho algo mais a dizer-te, além do que disse a teu irmão. Pois eis que não observaste a firmeza de teu irmão, sua fidelidade e sua diligência em guardar os mandamentos de Deus. Eles não eram bons exemplos para ti? Os seus líderes na igreja não são bons exemplos para ti? Talvez seus pais são bons exemplos para ti? É o que ele pergunta. Versículo 2. Pois não prestaste tanta atenção às minhas palavras como teu irmão entre os oramitas. Você não prestou atenção a essas palavras. Por que a gente erra? Porque não prestamos atenção à palavra do Senhor. Agora, isto é o que tenho contra ti. E aí, quando nós não ouvimos as palavras do Senhor, persiste em te vangloriares da tua força e da tua sabedoria. Ah, isso eu já sei. Ah, esse discurso de novo? Ih, eu já li. Ah, vai falar sobre fé novamente? Isso tiro de letra. E aí a gente começa a se vangloriar na nossa força e na sabedoria. E ainda, não contente com esses pecados, ele ainda fez mais, como dito pelo Elder Boyke Packer, tá? Ele abandonou o ministério, deixou de ser um missionário, deixou de pregar a palavra de Deus e foi atrás de uma meretriz em outra cidade. Ele buscou essa perdição. E ele dá o nome da meretriz a Isabel. No livro de Mórmon são poucos nomes de mulheres que estão registrados. Nós temos Saria, a esposa de Leí, nós temos Maria, a mãe de Jesus Cristo, nós temos Abis, aquela que converteu a corte do rei, ou tentou converter, prestando o seu testemunho, e Isabel. Talvez Isabel esteja aqui registrada
justamente para se contrapor ao bem que todas aquelas outras mulheres valorosas fizeram à obra do Senhor. Enquanto que Isabel foi esse oposto, destruindo a obra do Senhor, e por isso teve seu nome lembrado. E no versículo 4, olha o que é interessante. Ela conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tipo, tá todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Porque não é desculpa para nós que conhecemos a palavra de Deus. Não sabes, meu filho, no versículo 5, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo? Foi o que o Odeboy Peca também citou. É um pecado abominável, porque eu estou fazendo com que outra pessoa também peque. Eu estou fazendo com que talvez outro espírito não tenha tido a oportunidade de exercer o seu arbítrio moral. Eu não insistiria em teus crimes, diz Alma, o pai, para o filho Corianton, no versículo 7, para atormentar-te a alma, se não fosse para o teu bem. Ah, mas que pai chato, só fica apontando os meus erros. Os pais fazem isso porque é para o nosso bem. Por isso que de vez em quando ele precisa puxar a nossa orelha. Porque no último dia nós não vamos poder esconder esses pecados de Deus, é o que ele diz no 8, e nós precisamos nos arrepender já. Abandonar todas essas coisas, porque se não fizermos isso, nós não vamos herdar o reino de Deus. E no versículo 9, nas linhas finais, ele diz: ó, lembra-te e decide-te a abandonar essas coisas. É decisão nossa. A gente tem que decidir agora parar certos comportamentos que nós estamos adotando e que nos afastam da presença do Senhor. Versículo 11, não te deixes levar por coisas vãs ou insensatas. Às vezes vou me deixar levar pelo celular de última geração que eu preciso comprar e faço qualquer coisa, talvez até trabalhar no domingo, roubar o meu patrão na contagem das minhas horas extras para eu ter a mais e poder comprar aquele celular, aquela marca X, aquele status que eu almejo e por aí vai. Não permitas que o diabo desvie novamente teu coração para ires atrás dessas iníquas meretrizes, posição social, financeira, poder, fama, amizades não verdadeiras. E olha só que no versículo 11 ainda, por ele ter feito essas coisas, ele diz: quanta iniquidade trouxeste sobre os oramitas, pois quando viram teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Né? E aí, Alma com um filho que estava quebrando os mandamentos, a audiência de Alma dizia: oi, tu não consegue ensinar teu filho? Olha lá teu filho fazendo essas coisas. Aí tu quer dizer que o meu comportamento é pecado? Versículo 13. Que te voltes para o Senhor com toda a tua mente, poder e força. Então, o evangelho não é algo só sentido, ele também tem que entrar aqui em nossa mente. Então, mente, poder e força. Tem que estar na mente, tem que estar no coração e tem que estar nas ações. Essa conjunção desses três elementos é que fazem com que eu persevere e seja constante até o fim. Que não desvies o coração de ninguém mais para a iniquidade, mas antes volta para eles e reconhece as tuas faltas e o mal que praticaste. É reconhecer que errou e pedir perdão, tanto a Deus quanto àquele a quem eu tenho ofendido.
No 14, não busques as riquezas nem as coisas vãs deste mundo, pois eis que não podes carregá-las contigo. Talvez essa seja uma boa métrica para realmente sabermos se nós estamos angariando as coisas que são boas. Eu posso levar isso comigo depois da minha morte? Virtude. Quando eu morrer, o pessoal vai falar bem de mim, das minhas qualidades, dos meus atributos cristãos? Isso eu posso levar depois da morte. Da minha obediência, da minha gentileza, o meu amor. Agora, não essas coisas materiais. Versículo 16. Este foi o ministério para o qual foste chamado, declarar estas boas novas a este povo. Quais eram as boas novas? Está no versículo 15. A vinda de Cristo, que ele vem tirar os pecados do mundo. Ele vem proclamar salvação a seu povo. Tá? Então, a missão de cada um de nós aqui é proclamar estas boas novas, para preparar a mente, ou melhor, para que a salvação lhes advenha, a fim de que preparem a mente de seus filhos para ouvirem a palavra na hora de sua vinda. E aí ele diz, olha, você não precisa, talvez o filho... Nossa, como é que o pai sabe dessas coisas que ainda estão para vir? Se vocês virem aí, no cabeçalho do capítulo 39, é aproximadamente 74 a.C. Como é que o pai pode saber dessas coisas 75 anos antes disso acontecer? Ele diz, eis que te pergunto, não é uma alma tão preciosa para Deus agora como será na ocasião de sua vinda? Ele disse, olha, é pura lógica. Se Deus considera valiosa uma alma agora, vai considerar no dia da sua vinda. Então, é pura lógica. Não precisa ser muito mais do que profeta para testificar dessas coisas. Ele diz, se o plano de redenção é necessário agora, quanto mais ainda para os nossos filhos, temos que dar a conhecer. Não é tão fácil, versículo 19, para o Senhor enviar seu anjo para proclamar essas boas novas a nós e a nossos filhos agora. Quanto será depois de sua vinda? E se ele está enviando o anjo agora para converter as pessoas, no dia da vinda dele, ele não vai também fazer esse esforço para converter os seus filhos? Então, nós agora aí vamos passar para o capítulo 40 de Alma, que é um resumão do plano de salvação. É bem interessante porque Alma percebe, logo no versículo 1, que o filho dele, Corianton, ficou muito preocupado com isso, com ressurreição dos mortos. E o que é isso que o pai está falando? O que ele está tentando, talvez, me ensinar? E aí ele vai dar esse capítulo 40, 41 e o 42, que é um tratado aí sobre o que vai ser de nós. E vamos estudar agora um pouquinho sobre isso. O elder Bruce R. McConkie, comentando sobre os versículos 6, 7, 11 a 14, que nós vamos lê-los aqui agora, sobre o mundo espiritual e a ressurreição. Vamos ler os versículos e depois ver o que o elder Bruce R. McConkie falou para nós. Versículos 6 e 7. Ora, deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. E agora perguntaria, o que acontece à alma dos homens desde essa hora da morte até a hora designada para a ressurreição? Versículos 11, 12, 13 e 14. Ora, com relação ao estado da alma, entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo, será que foi o mesmo anjo que vinha acompanhando a alma desde a sua conversão? Que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons
ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Então, paraíso é muito mais do que um lugar, é um estado de felicidade, um estado de descanso, um estado de paz. E então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. E isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição. O elder Bruce R. McConkie diz: os espíritos são classificados de acordo com a pureza de suas vidas e sua obediência à vontade do Senhor quando estavam na terra. Os justos e os iníquos são separados, mas os espíritos podem progredir de um nível para o outro à medida que aprendem princípios e vivem de acordo com eles. Então, essa ideia de que se no mundo espiritual, ou seja, quando eu deixei meu corpo mortal na hora da minha morte, que eu fui para esse estado de miséria, não posso progredir para um estado de felicidade, é falsa. É por isso que o evangelho é pregado nesse mundo espiritual, justamente para que eu possa me arrepender e eu passar desse estado de pranto, lamentação, ranger de dentes, esperando a ira de Deus, para um estado de felicidade, um estado de paz, um estado de descanso, para que eu possa desfrutar também do paraíso. Joseph Fielding Smith diz o seguinte: todos os espíritos dos homens, após a morte, retornam ao mundo espiritual. Lá, como entendo, os justos, aqueles que foram batizados e foram fiéis, são reunidos numa parte e todos os outros em outra parte do mundo espiritual. É igual aqui na Terra, que a gente procura as pessoas que mais temos afinidades, a famosa panelinha. Então, no mundo espiritual, vai ter a panelinha dos justos e vai ter a panelinha dos injustos. Ou seja, eles vão procurar aqueles que são iguais a eles quando aqui em vida, e o espírito segue essa mesma volição. Então, não são dois lugares distintos, mas no mesmo lugar vão estar agregados em grupos distintos: estado de felicidade, descanso, paz, estado de miséria, pranto, ranger de dentes, aguardando com expectativa a indignação do Senhor. No antigo manual do Princípios do Evangelho, no capítulo 45, diz o seguinte: na prisão espiritual estão aqueles que ainda não receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Estes espíritos mantêm seu arbítrio e podem ser atraídos pelo bem ou mal. Os missionários do paraíso, os justos que foram para o paraíso e foram designados para servir como missionários, visitam a prisão espiritual para ensinar o Evangelho. Há três classes de espíritos a quem o evangelho é pregado. 1. Aqueles que nunca ouviram o evangelho, pessoas que aqui na Terra nunca tomaram conhecimento do evangelho de Cristo. 2. Pessoas honradas que rejeitaram o evangelho
quando estavam na terra por terem sido cegadas pela astúcia dos homens. E 3, os iníquos e desobedientes que rejeitaram os profetas. Ou seja, todos vão ter a oportunidade de receber a palavra do Senhor por meio desses justos missionários designados do paraíso para a visita à prisão. Welderley Graham Richard, no seu livro Uma Obra Maravilhosa em um Assombro, diz o seguinte: portanto, ele, se referindo ao malfeitor na cruz, como outros homens que não obedeceram o evangelho na carne, teve que lhe ter o evangelho pregado. Quando ele entender e aceitar o evangelho no mundo espiritual ou paraíso, as ordenanças do batismo e imposição de mãos para o dom do Espírito Santo podem ser feitas vicariamente em um templo por alguma pessoa viva. É esse o trabalho que nós temos no templo. Nós fazemos essas ordenanças que são essenciais para a salvação, o batismo, a confirmação, vicariamente por essas pessoas que estão no mundo espiritual e que precisam dessas ordenanças para progredir dessa prisão para o paraíso. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, o próprio diz o seguinte: à medida que o ensino e a obra missionária prosseguem na prisão espiritual e as ordenanças pelos mortos são realizadas nos templos da terra, os antes desinformados e desobedientes, agora penitentes e espíritos purificados, podem entrar no paraíso e gozar do relacionamento com os justos e as bênçãos do Evangelho. Há um modo de libertar os espíritos dos mortos. É pelo poder e a autoridade do sacerdócio, ligando e desligando na terra. Então vejam como é importante esse trabalho que nós fazemos nos templos. Essas ordenanças que nós fazemos tornam aqueles espíritos desinformados e desobedientes num espírito purificado e penitente, para que ele possa ser admitido no paraíso e gozar das mesmas bênçãos daqueles que foram justos. No Discourses of Wilford Woodruff, o presidente disse o seguinte: quando Joseph Smith deitou a fundação desta obra, ele foi morto. Há boas razões para isso. Jesus selou seu testemunho com seu sangue. Joseph Smith fez o mesmo. E do dia em que morreu, seu testemunho vigora sobre toda a terra. Ele foi ao mundo espiritual e organizou esta dispensação daquele lado do véu. Ele juntava os élderes de Israel e os santos de Deus no mundo espiritual, pois eles tinham uma obra a fazer, assim como aqui. Joseph e Hiram Smith, o pai Smith, David Patton e os outros élderes que foram chamados ao outro lado do véu têm 50 vezes mais pessoas para pregar do que aqui na terra. Olha só, se a gente já acha que é difícil fazer o trabalho aqui, imagina lá. Lá possuem todos os espíritos que viveram na terra em 17 séculos, 50 gerações, 50 bilhões de pessoas que viveram e morreram sem terem visto um profeta ou apóstolo e sem a palavra lhes ter sido enviada. Estão confinados na prisão, esperando a mensagem dos élderes de Israel. É por isso que nós vemos essa aceleração na construção de templos. Em coligar Israel, nós precisamos acelerar esta obra. Há muitos espíritos que precisam passar dessa prisão para o mundo espiritual.
E onde é esse tal do mundo espiritual, que é esse espaço de tempo compreendido entre a morte e a ressurreição? O elder Brigham Young, presidente da igreja, respondeu essa pergunta: aonde os espíritos são levados? Dir-vos-ei, disse ele. Darei a localização deles? Sim, se desejarem. Eles não deixam a organização desta terra onde vivemos. Lemos na Bíblia que quando o espírito deixa o corpo, volta ao Deus que o gerou. Agora, digam-me onde Deus não está, se puderem. Não podem. Até onde iríeis para chegar a Deus, se seus espíritos estão desnudos? Teriam que sair de nossos limites para encontrar a Deus, se estivessem em espírito? Lemos que o espírito volta ao Deus que o gerou. Deixe-me tornar esta escritura um pouco mais clara. Quando os espíritos deixam nossos corpos, eles estão na presença de nosso Pai e Deus, estão preparados para ver, ouvir e entender coisas espirituais. Mas onde é o mundo espiritual? Está incorporado dentro desse sistema celestial. Podeis ver com vossos olhos naturais? Não. Podeis ver espíritos nesta sala? Não. Suponhamos que o Senhor tocasse vossos olhos para que visseis. Poderíeis, então, ver os espíritos? Sim, claramente como vemos os corpos, como foi com o servo de Elias. Se o Senhor o permitisse e fosse sua vontade que isso fosse feito, veríeis os espíritos que partiram deste mundo tão claramente como vemos os corpos com nossos olhos naturais. O mundo espiritual está nesta terra que foi organizada para as pessoas que viveram, vivem e viverão sobre ela. Brigham Young, Journal of Discourses, volume 3. Então, onde é o mundo espiritual? É aqui nesta terra. Quando nós morremos, nós não saímos do âmbito desta terra, porque é nesta terra, né, que foi organizada para nós que nós permaneceremos. Ainda quando formos para o mundo celestial, é aqui esta terra que será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Ah, mas como é isso que eu não consigo vê-los agora? Eles são um outro tipo de matéria, uma matéria mais refinada. Há muitas coisas que nós não conseguimos ver agora. Nós não conseguimos, por exemplo, ver as ondas do Wi-Fi que nós estamos usando para transmitir esta aula. Eu não consigo ver as ondas luminosas. Eu não consigo ver o ar que eu respiro. No entanto, diversos experimentos científicos provam que eles estão aqui, estão presentes, mas usando um outro tipo de matéria, um outro tipo de vibração, um outro tipo de energia que nós não conseguimos captar. Simples também, alguns sons. Quando nós somos bebês, crianças mais jovens, nós conseguimos ouvir. Enquanto, quando nós vamos envelhecendo, deixamos de ouvir determinadas frequências sonoras e elas continuam aqui. Só que nós perdemos a capacidade de ouvi-las. Então, nós, como homens mortais, perdemos a capacidade de contemplar com esses olhos imperfeitos, mortais, naturais, toda a vastidão do plano de nosso Pai Celestial, que é centrado aqui nesta terra. Continuando ainda Brigham Young, Joseph foi glorificado? Não, ele está pregando aos espíritos em prisão. Ele ressuscitará primeiro que qualquer um neste reino. Então os anjos virão e começarão a ressuscitar os mortos, e o Salvador também levantará os mortos, e eles receberão as chaves da ressurreição e ajudarão nesta obra. Então, uma das chaves que nós não
possuímos agora é essa chave da ressurreição. Nós discutimos um pouquinho, e eu vou deixar o card aqui em cima, quando nós falamos sobre a ressurreição. É uma das chaves que nós ainda não temos e que serão reveladas e nos serão dadas para que nós possamos auxiliar nesta parte da obra do Senhor. Joseph Smith também corrobora a mesma ideia. Ele disse: os espíritos dos justos não estão longe de nós e conhecem e entendem nossos pensamentos, sentimentos e volições, e frequentemente sofrem com isso, da mesma forma que a alma sofreu por conta da iniquidade do seu filho. Essa iniquidade afligia a alma dele. Esses mortos também são aflitos por nossa iniquidade. Eles também sofrem. Não, filho, não vai por aí, o caminho não é por aí. Agora eu consigo enxergar com clareza, então não vai por aí. É por ali. Tá? É isso que Joseph Smith está nos dizendo. Mais uma vez, Brigham Young diz o seguinte: quando deixamos este tabernáculo, ou seja, esse corpo mortal, aonde vamos? Ao mundo espiritual. Vamos ao seio de Abraão? Não, nem perto disso, mas ao mundo espiritual. Onde é o mundo espiritual? É bem aqui. Os espíritos maus e bons ficam juntos? Sim, ficam. Ambos habitam um reino? Sim, habitam. Eles vão para o sol? Não. Eles vão além do limite da terra organizada? Não, não vão. Eles existem sobre esta terra. Então, é aqui mesmo o mundo espiritual. É aqui mesmo o desenrolar do plano do Pai Celestial. O elder Russell M. Nelson, ele escreveu uma experiência que seu bisavô Andrew C. Nelson teve quando seu pai retornou do mundo espiritual. Está registrado no livro dele, Heart to Heart, An Autobiography, de 1979. E vamos começar a ler o relato dele. Se pudessem falar com o espírito do mundo espiritual, o que perguntariam? E ele diz o seguinte: na noite de 6 de abril de 1891, tive um sonho ou uma visão estranha, isso nas palavras do bisavô dele, Andrew C. Nelson, na qual via ou conversava com meu pai, que morreu em 27 de janeiro de 1891. Senti-me tão impressionado após que desejei escrever para meu próprio benefício e dos meus entes queridos. Para corroborar meu testemunho sobre a possibilidade de tal visita, cito o seguinte: os espíritos podem aparecer aos homens quando permitido. Por não possuírem tabernáculos carnais, não podem esconder sua glória. Está registrado no livro Keto Theology. Eu estava na cama quando meu pai veio e sentou ao lado da cama. Eu podia claramente ver minha esposa e filhos na cama também. Quando meu pai veio, a primeira coisa que disse foi: bem, meu filho, não estando você em Redmond quando morri, não pude vê-lo, e como tinha alguns minutos de sobra, recebi permissão para vir vê-lo. Estou muito feliz em vê-lo, pai. Como você está? Sinto-me bem, meu filho, e tenho tido muito a fazer desde que morri. E aí, ele começa uma série de perguntas. E a pergunta 1 foi: o que tem feito desde que morreu, pai? Já que você disse que tem feito muita coisa. Meu filho, tenho viajado com o apóstolo Erastus Snow desde que morri, isto é, depois de 3 dias da minha morte. Então, recebi meu chamado de pregar o evangelho.
Vejam que ele nem pôde descansar muito tempo, já teve o chamado. Você não pode imaginar, meu filho, quantos espíritos estão no mundo espiritual que ainda não receberam o Evangelho. Mas muitos o estão recebendo e uma grande obra está sendo feita. Muitos anseiam por seus amigos vivos para lhes administrar as ordenanças do templo. Tenho estado ocupado pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós acreditamos, os élderes justos que morreram, eles são chamados para pregar o Evangelho no mundo espiritual. Nós já vimos isso. Os justos são organizados em uma força-tarefa para pregar o Evangelho àqueles espíritos em prisão. A pergunta 2 que ele fez. Todos os espíritos acreditarão no Senhor, Pai, quando lhes ensinar o Evangelho? E a resposta, não, não acreditarão. Da mesma forma que aqui vários não querem receber os missionários, lá também não. Não, muito obrigado, deixa para outro dia. Pergunta 3. Pai, você pode nos ver todo o tempo e saber o que estamos fazendo? Não, meu filho, não posso. Tenho outras coisas a fazer. Não posso ir quando nem para onde quero. Há muita e muita ordem aqui no mundo espiritual do que no outro mundo. Fui designado a um trabalho que deve ser feito. Isso me lembra a Escritura que todas as coisas devem ser feitas em ordem. E é a ordem do Senhor. Pergunta 4. Como se sente em todo tempo, Pai? Oh, sinto-me esplêndido e adoro o meu trabalho. Ainda assim, devo admitir que, às vezes, fico com saudades de ver minha família. Mas é por pouco tempo até que nos vejamos novamente. Pergunta 5. Pai, é natural morrer? Tão natural quanto nascer. A primeira coisa que pude ver foi um grande número de espíritos no mundo espiritual. Foi o que nós já discutimos. Quando nós morremos, nos é permitido ver toda essa gama de matéria que nos rodeia. Não temos mais as limitações do corpo mortal. Pergunta 6. Pai, o princípio e doutrina da ressurreição, como ensinado, é verdadeiro? Verdadeiro, sim, meu filho, tão verdadeiro quanto pode ser. Pergunta 7. Pai, o evangelho como ensinado por esta igreja é verdadeiro? Meu filho, vê esta foto. Ele apontou para uma foto da primeira presidência da igreja que estava pendurada na parede. Sim, vejo. Bem, tão certo como vê esta foto, assim é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tem em si o poder de salvar todo homem e mulher que obedecê-lo, e não há outro meio de obterem a salvação no reino de Deus. Meu filho, sempre se apegue ao Evangelho. Seja humilde, submisso ao sacerdócio, fiel, firme nos convênios que fizestes com Deus. Ore sempre. Nunca faça nada que desagrade a Deus. Oh, que bênção é o Evangelho! Meu filho, seja um bom garoto. Adeus. Essa foi a experiência registrada pelo bisavô. E ele termina dizendo: vi então ele deixar o quarto. Estava vestido num terno cinza claro, que nunca o havia visto vestir quando vivo. Bem interessante essa história, contada pelo Elder Russell M. Nelson, do seu bisavô. E é assim que procederemos no mundo espiritual. Acontecerá isso com todos nós. Vamos ver mais uma citação do Elder Bruce R. McConkie. Encontraremos os mesmos seres
idênticos aos quais nos relacionamos aqui na carne, não outra alma, algum outro ser, ou o mesmo ser numa forma diferente, mas a mesma identidade e a mesma forma, a mesma pessoa que conhecíamos e nos relacionamos na existência mortal, mesmo as cicatrizes. Não que uma pessoa ficará sempre marcada com cicatrizes, feridas, deformidades, defeitos ou enfermidades, pois serão removidas no devido tempo, de acordo com a misericordiosa providência de Deus. Então, sim, nós reconheceremos a todos aqueles que nós conhecíamos aqui. Teremos esse mesmo relacionamento. A própria Escritura em Doutrina e Convênios diz que sim, a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, só que lá revestida de glória. Bruce R. McConkie também vai comentar sobre Alma, capítulo 40, versículos 16 a 22, e nós vamos lê-los juntos. E eis que, novamente, foi declarado que há uma primeira ressurreição. Uma ressurreição de todos aqueles que existiram, ou que existem, ou que existirão, até a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ora, não supomos que essa primeira ressurreição, que é mencionada dessa forma, possa ser a ressurreição das almas e sua designação para felicidade ou miséria. Tu não podes supor que seja esse o significado. Eis que te digo que não. Significa, porém, a reunião da alma e do corpo daqueles que existiram desde os dias de Adão até a ressurreição de Cristo. Ora, meu filho, não afirmo que a ressurreição deles ocorra na ressurreição de Cristo, mas eis que esta é a minha opinião: que a alma e o corpo dos justos serão reunidos na ocasião da ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. Mas não afirmo que isto será por ocasião de sua ressurreição ou depois. Digo apenas que há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, e um estado de alma em felicidade ou miséria, até a hora designada por Deus, para que os mortos se levantem e corpo e alma sejam reunidos e levados à presença de Deus para serem julgados segundo suas obras. Sim, isto efetua a restauração daquelas coisas que foram anunciadas pela boca dos profetas. Sobre essa primeira ressurreição, lemos o seguinte: o elder Bruce R. McConkie nos deu o seguinte conselho quanto à primeira ressurreição, que também é mencionada como a ressurreição dos justos e a ressurreição da vida. Aqueles ressurgindo na manhã desta ressurreição o farão com corpos celestiais e herdarão a glória celestial. Estes são os que serão as primícias de Cristo. Os da tarde desta ressurreição o farão com corpos terrestriais e, consequentemente, herdarão este reino, o reino terrestrial. São descritos como ressurgindo na vinda de Cristo. Até então, todos os ressurretos receberão corpos celestiais. A ressurreição de seres terrestriais não começa até a segunda vinda. Deformidades serão removidas, defeitos serão eliminados, e os homens e mulheres devem alcançar a perfeição de seus espíritos, para a perfeição que Deus projetou no início. É seu propósito que homens e mulheres, seus filhos nascidos, tornem-se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Para isso, devem ser perfeitos, tanto física quanto espiritualmente. É através da obediência à lei que ele forneceu os meios para a perfeição que virá para todos os seus filhos. O que mais nos satisfaria? O que mais satisfaria o desejo de uma alma imortal? Estaríamos satisfeitos sendo imperfeitos? Estaríamos satisfeitos em permanecer para sempre na forma enferma resultado da idade? Não!
Desde o dia da ressurreição, o corpo se desenvolverá até alcançar a plena medida da estatura de seu espírito, seja homem ou mulher. Joseph F. Smith, no seu Gospel Doctrine. Sim, o arbítrio moral permite que você escolha o que quiser, mas não lhe dá o controle sobre o resultado dessas escolhas. Ao contrário das falsas criações produzidas pelo homem, nosso Pai Celestial determina as consequências de suas escolhas. A obediência trará felicidade, enquanto a transgressão de seus mandamentos não. Verdadeiramente, a declaração de alma, profeta inspirado e pai compassivo, surgiu de uma vida como a deles. Iniquidade nunca foi felicidade. Caso já tenha sido tentado a experimentar as ofertas sedutoras de Lúcifer, primeiro analise calmamente as consequências inevitáveis de tais escolhas, e sua vida não será dilacerada. Você jamais poderá experimentar as coisas que são proibidas por Deus, tão destrutivas para a felicidade e corrosivas à orientação espiritual, sem obter resultados trágicos. E agora nós vamos discutir, seguindo as palavras do Elder Richard D. Scott, Alma 41, quando ele vai falar sobre esse estado de felicidade e miséria eterna. Tá? E ele diz, no versículo 3, é imprescindível à justiça de Deus que os homens sejam julgados de acordo com suas obras. E se suas obras foram boas nesta vida, e se os desejos de seu coração foram bons, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. No versículo 4, e se suas obras são más, ser-lhes-ão restituídas para o mal. Portanto, todas as coisas serão restauradas em sua própria ordem, cada coisa na sua estrutura natural. Mortalidade elevada à imortalidade. Corrupção à incorrupção. Levantados da tumba para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus, ou para a miséria eterna, a fim de herdarem o reino do diabo, um de um lado, outro de outro. Versículo 5, ressuscitado para a felicidade de acordo com o seu desejo de bem, ou para o bem, segundo o seu desejo de retidão, e o outro para o mal, segundo o seu desejo de mal. Porque assim como ele desejou praticar o mal no decorrer do dia, terá a recompensa do mal quando chegar a noite. E assim é do outro lado. Se ele se arrependeu de seus pecados e desejou retidão até o fim de seus dias, assim também será recompensado com retidão. Então, essa noite só chega depois do mundo espiritual. Quando a alma fala que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar com Deus, porque depois chega a noite em que nenhum labor pode ser executado, a noite é aquele julgamento final, depois desse tempo entre a separação do corpo físico e a recepção novamente do corpo físico agora glorificado. Se arrepender dos pecados e desejou retidão, assim será também recompensado com retidão, como aquele que morreu em retidão. Versículo 7. Estes são os remidos do Senhor, sim, aqueles que são retirados, que são libertados daquela interminável noite de trevas, são libertados dessa prisão e passam para o paraíso. E assim se mantêm ou caem, pois eis que são seus próprios árbitros, para fazerem o bem ou o mal. Então, ele pode sim sair daquela prisão, daquele inferno, vamos chamar assim, para o paraíso, se arrepender. Pode trilhar o caminho da retidão, como ele diz no 8, o caminho está preparado para que todo aquele que quiser possa trilhá-lo e ser salvo.
E aí ele diz no 9, ó, mas não é por causa disso que você vai viver pecando. Ele diz, não te arrisques a mais uma ofensa contra teu Deus sobre esses pontos de doutrina, com os quais te arriscaste até aqui a cometer pecado. Ele diz, não arrisca não. O tempo é agora. Não penses que por ter sido falado, no versículo 10, acerca de restauração serás restituído do pecado para a felicidade. Não, isso não dá, é do pecado para a infelicidade. E aí, a célebre frase entre os membros da igreja, eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Alma 41, 10. Nunca foi. Pode dar uma alegriazinha passageira, pode dar uma satisfação passageira, porque estamos satisfazendo o nosso desejo carnal, a nossa paixão carnal, mas não é a felicidade eterna. A felicidade só se consegue por meio de Jesus Cristo. E aí, falando sobre restauração, ele diz: eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural e colocá-la em um estado antinatural, ou colocá-la em estado oposto à sua natureza? E aí ele responde: não é esse o caso. Então, se eu quero restaurar mesmo, por exemplo, um Fusca 75, eu quero restaurá-lo, eu tenho que manter todas as partes do jeitinho que eram no ano de 1975. Eu não posso alterar, porque isso não é uma restauração. Eu estou remodelando, estou fazendo de novo. Mas a restauração é manter exatamente no original, tá? E é isso que ele continua e complementa. Ele vai dizer o significado da palavra restauração no versículo 13 é restituir o mal ao mal. Ou seja, eu não posso de mal ir para bem, porque aí não é uma restauração, é uma remodelação. Ou o carnal ao carnal, ou o diabólico ao diabólico. O bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. E aí ele dá conselhos. Então, o que eu preciso fazer para poder ser restituído para o bem? Para eu ser um desses justos, desses remidos do Senhor? Ele diz no versículo 14: portanto, meu filho, sê misericordioso para com teus irmãos, age com justiça, julga com retidão e pratica o bem continuamente. E se fizerdes todas essas coisas, receberás teu galardão. Sim, a misericórdia ser-te-á restituída novamente. A justiça ser-te-á restituída novamente. Um julgamento justo ser-te-á restituído novamente. E novamente serás recompensado com o bem. Portanto, o que de ti sair, a ti retornará e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente e em nada o justifica. Tá? Então, sim, nós seremos julgados exatamente pelo que nós fazemos aqui ao nosso próximo. É tanto que o Senhor já demonstra evidências disso quando ele faz a oração conhecida como o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Se eu quero bem, eu tenho que praticar o bem. Se eu quero justiça, eu tenho que ser justo. E por aí vai. Não erreis, ensinou o apóstolo Paulo. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Em outras palavras, se nos entregarmos às drogas ou à pornografia ou a outros males, aquilo que o apóstolo chamou de semear na sua carne, a lei eterna determina que colhamos corrupção em vez de vida eterna. Essa é a justiça de Deus, e a misericórdia não pode roubar a justiça. Se uma lei eterna for quebrada,
Parte dessa exigência pode ser satisfeita pela expiação do Salvador, mas a misericordiosa purificação de um pecador só virá depois do arrependimento, o que para certos pecados é um processo prolongado e doloroso. De outra maneira, aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto às exigências de toda a lei da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Nas palavras do Dallin H. Oaks, ele faz um resumo desse Alma 42. Por quê? O Corianton, existe uma preocupação ainda na mente de Corianton depois de ouvir os ensinamentos do pai, porque ele não considera justo o pecador ser entregue a um estado de miséria. Ele acha que não é justo, tem que ser de outra forma. E aí, capítulo 42 vai ser a explicação de Alma para essa inquietação de Corianton. Ele começa no versículo 2, agora, meu filho, eis que te explicarei isto, pois eis que, depois de haver o Senhor Deus expulsado nossos primeiros pais do jardim do Éden, para cultivarem a terra de que foram tomados, sim, ele expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se voltava para todos os lados a fim de guardar a árvore da vida. Ora, vemos que o homem se tornara como Deus, conhecendo o bem e o mal, e para que não estendesse a mão e tomasse também da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente, porque viveria em pecado, o Senhor Deus colocou querubins e a espada flamejante para que ele não comesse do fruto. E assim, vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse. Sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. E ele explica no versículo 5, porque eis que se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido da árvore da vida, teria vivido eternamente, de acordo com a palavra de Deus, não tendo tempo para o arrependimento. Sim, e também a palavra de Deus teria sido vã e estaria frustrado o grande plano de salvação. Eis, porém, que foi determinado que o homem morresse. Portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, seriam afastados da face da terra. E o homem tornou-se perdido para sempre. Sim, tornou-se um homem decaído. E agora, vês assim que nossos primeiros pais foram afastados, tanto física como espiritualmente, da presença do Senhor. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à sua própria vontade. Aí eu queria parar um pouquinho, porque quando o Senhor diz que no dia em que comeres, certamente morrerás, o Senhor falava justamente disso, morte física e morte espiritual. Nós aprendemos nas Escrituras que Adão viveu 930 anos. Aprendemos também que, de acordo com Colobe, que é a estrela mais próxima do trono de Deus, a contagem de tempos é que 1000 anos seria um dia para Deus. Então, se Adão viveu 930 anos, ele não chegou nem a viver um dia. No dia em que comeres, certamente morrerás, tanto física quanto espiritualmente. Tudo aconteceu num único dia para Deus. E a promessa dele não foi vã. Era justamente essa a promessa que ele tinha feito a Adão. Agora, eis que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. É mais um nome para o plano de salvação. Portanto, como a alma nunca poderia morrer e a queda havia trazido a toda a humanidade tanto uma morte espiritual como física, vocês viram que aconteceu no mesmo dia para Adão e Eva, isto é, foram afastados da presença do Senhor, era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual. Portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais e diabólicos por natureza, este estado probatório
tornou-se para eles um estado de preparação. Tornou-se um estado preparatório. Versículo 11, e agora lembra-te, meu filho, de que se não fosse pelo plano de redenção, assim que eles morressem, sua alma se tornaria miserável, sendo afastada da presença do Senhor. E não havia meio de resgatar os homens desse estado decaído que o homem trouxera sobre si, em virtude de sua própria desobediência. O homem não tinha poder para se salvar. O homem não conseguiria salvar-se por si mesmo. Então precisou que alguém intervisse por nós. E aí é o que continua no versículo 13. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado, senão em face do arrependimento dos homens neste estado probatório. Sim, neste estado preparatório. Por quê? A não ser nestas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. E assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça, sim, da justiça de Deus, que a condenara a ser afastada de sua presença para sempre. Então, a justiça, ela não quer saber. Fez isso, tem aquilo como recompensa. Ponto, é simples assim. Então, todos nós estaríamos fadados a estar separados da presença de Deus para sempre, se não tivesse essa intervenção. Ora, o arrependimento não poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno como a vida da alma. Versículo 16. Como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? Como poderia ele pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei, a não ser que houvesse castigo? Ora, um castigo foi fixado. E foi dada uma lei justa que trouxe o remorso de consciência do homem. Se não tivesse sido dada uma lei que se um homem assassinasse deveria morrer, teria ele medo de morrer se assassinasse? Então, eu não tenho medo de fazer as coisas por conta da lei que foi dada? Não é pecado porque eu tenho essa lei dizendo que é pecado? Versículo 21, se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura? Mas foi dada uma lei, e fixado um castigo e concedido um arrependimento. Arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Se a gente tirasse a justiça da equação, Deus deixaria de ser Deus. E qual é a solução para isso, então, para não tirar a justiça da misericórdia, Deus não deixar de ser Deus? No versículo 23 ele diz: Deus, porém, não deixa de ser Deus, e a misericórdia reclama o penitente. E a misericórdia advém em virtude da expiação. E a expiação efetua a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com suas obras, segundo a lei e a justiça. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos, mas a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence, e assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. E aí fica a pergunta: acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não. De modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus.
E assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos que foram preparados desde a fundação do mundo. Então eu queria chamar a atenção aqui que a expiação não foi um plano B, porque o plano de salvação estava saindo dos trilhos. Negativo. A expiação já fazia parte do plano de salvação, do plano de felicidade, desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação desta terra, desde a criação desta terra, da inserção da vida nesta terra, já estava definido que Cristo morreria por nossas faltas. Versículo 27, portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir, poderá vir e beber livremente das águas da vida. E aquele que não quiser vir, não será obrigado a vir, mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com suas ações. Versículo 28, se desejou praticar o mal e não se arrependeu durante seus dias, eis que receberá o mal, de acordo com a restauração de Deus. E agora, meu filho, ele diz, não te preocupes mais com essas coisas e deixe apenas os teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Talvez depois dessa aula aqui você diga, eu não entendi nada de tudo isso que ele falou, eu não sei como é que vai ser, não se preocupa com isso. Tua única preocupação deve ser se arrepender dos seus pecados. Pronto. Essa é a preocupação que vai nos mover para a vida eterna, tá? E aí ele termina no 31, és chamado por Deus para pregar a palavra a este povo. Então essas boas novas da misericórdia, da expiação de Jesus Cristo deve ser espalhada para todo o povo. Segue teu caminho, proclama a palavra com verdade e circunspecção para que tragas almas ao arrependimento, a fim de que o grande plano de misericórdia tenha direito sobre elas e que Deus te conceda conforme minhas palavras. Então, que nós possamos espalhar essas boas novas para todos aqueles que desejarem vir a Cristo. Vão ser obrigados? Não, mas todos aqueles que desejarem vir serão muito bem-vindos, serão recebidos por Jesus Cristo. E nós fazemos isso justamente para que elas também possam ter a misericórdia reclamando o que é seu e não somente a justiça. Agradeço então a todos os que estiveram presentes nessa transmissão e que possam sair daqui bem tranquilos de que esse plano é do Senhor e que ele se importa com cada um de nós.